Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Senhor nosso Deus, bendito, Pai, seja o teu santo nome, Senhor. Esta manhã, Senhor, nós nos aproximamos do Senhor em plena certeza de fé. Que o Senhor está presente no nosso meio, Senhor. Ó Senhor nosso Deus, manifesta-te no nosso meio, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, que a graça abundante do Senhor venha sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Que possamos ser acrescidos na nossa fé, Senhor, pelo ouvir da Tua palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ganha mais os nossos corações para o Senhor. Nesta manhã estamos aqui, Senhor, para fazer memória da obra consumada na cruz do Calvário. Queremos fazer memória do sangue derramado. Esse sangue, Senhor, que nos purifica de todo pecado. Pai querido, em nome de Jesus, seja propício a nós nesta manhã, Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Em agosto, eu compartilhei uma mensagem com os irmãos, falando acerca da profundidade da ceia do Senhor. Todas as reuniões da igreja são importantes, mas a ceia do Senhor é um momento ímpar para cada um de nós, para que nós possamos fazer memória do nosso Senhor. É um momento de nós lembrarmos do alto preço que o nosso Senhor pagou por cada um de nós. Ele derramou o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados e para nos dar vida eterna com Ele. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. E é nesta manhã, é uma reunião de celebração, é uma reunião de vitória. Nós estamos fazendo memória da obra consumada na cruz do Calvário, da vitória do nosso Senhor. Ela é a nossa vitória. Então nós precisamos, irmãos, estar meditando o tempo todo o quão profundo é esse momento aqui, de nós lembrarmos do nosso Senhor. E aqui nós somos encorajados na palavra para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Uma das marcas do cristianismo atualmente é a superficialidade. A maioria dos cristãos, não estou dizendo só com relação a esse local de reunião aqui, de um modo geral, são cristãos superficiais. São pessoas que conhecem o Senhor, mas que não prosseguem em conhecer ao Senhor. Então, uma vida cristã superficial é uma condição de muita vulnerabilidade. Aquele cristão que conhece o Senhor e vive na superfície, que não se aprofunda em conhecer ao Senhor, ele se torna uma presa fácil para o adversário, para o inimigo. E nós vivemos uma batalha espiritual constante, irmãos. O tempo todo, o inimigo de Deus, ele se levanta contra as nossas vidas. Então, se nós não tivermos profundidade no conhecimento de Deus, nós seremos presas fáceis para o adversário. O inimigo, ele arma cilada para cada um de nós. E a forma de nós
conseguirmos vencer essas batalhas é prosseguindo em conhecer ao nosso Senhor. Hoje, as pessoas que vivem na superficialidade, não se aprofundam no Senhor, uma simples exortação é motivo da pessoa abandonar os caminhos do Senhor. Talvez a pessoa não se aprofunda no Senhor e ela não está preparada para receber a correção, para receber o ensino, e vai levando uma vida superficial diante de Deus. E uma das características daqueles que vivem uma vida cristã superficial é que eles não valorizam a palavra, não leem a palavra, não meditam na palavra do Senhor, não têm uma vida de oração. E aí são aqueles cristãos que, quando você diz qualquer coisa para ele, não, nada a ver. Hoje a palavra do momento é nada a ver, né? A própria circunstância da sociedade, ela vem hoje numa crescente de legalizar o pecado. Hoje quando nós vamos pregar o Evangelho, e você diz que determinada coisa não está certa diante de Deus, as pessoas dizem, nada a ver. E nós pregamos o Evangelho para a pessoa não tem que me arrepender de nada. Então essas são as características das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E aqueles que conhecem o Senhor, quando nós trazemos uma palavra de exortação, de aconselhamento, a pessoa diz, nada a ver. Nada a ver. Hoje, os jovens, por exemplo, você vai aconselhar um jovem a não ouvir certo estilo de música, e aí a resposta que nós ouvimos é o quê? Nada a ver. Nada a ver. Com relação às amizades, se colocar em julgo desigual, aí você vai exortar, essa pessoa não é uma boa amizade, nada a ver, nada a ver. E aí nós vamos seguindo esse cristianismo desta forma. E nós não prosseguimos em conhecer ao Senhor. E é necessário, irmãos, para que nós compreendamos o quão sério é a nossa caminhada cristã. E deve ser uma caminhada cristã onde nós devemos nos aprofundar no Senhor, no conhecimento do Senhor, na leitura da palavra, no meditar das Escrituras, no servir ao Senhor, no ter comunhão com os nossos irmãos, para que nós possamos cada dia mais conhecer o nosso Senhor, através das Escrituras e através do manifestar do Senhor na vida daqueles que temem a Deus. E isso é o que nós precisamos fazer. E aqui diz, acerca de conhecer o Senhor, aí fala que, como alva, a vinda do Senhor, ela é certa. Todos nós temos plena consciência que a cada noite segue-se um novo dia. A noite ela vai se findar e vai vir o amanhecer. Isso é uma convicção que todos nós temos. Então aqui há uma metáfora, aqui, uma comparação, que a vinda do nosso Senhor, ela é tão certa quanto o dia que vai amanhecer. Tão certo como a alva, a volta do nosso Senhor, ela é certa, é garantida. Hoje, dizer para as pessoas do mundo que Jesus voltará, para eles isso é uma loucura. Mas para nós, irmãos, deve ser um anelo, um desejo e algo que nós devemos aguardar com grande expectativa. Certamente, o dia do Senhor para esse mundo será um dia terrível. A palavra do Senhor diz dessa forma. O dia do Senhor será um dia terrível para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas para aqueles que prosseguem em conhecer o Senhor, será um dia de grande júbilo, que nós veremos a vitória do nosso Senhor em todo o tempo. E aqui diz também que a vinda do Senhor, que o Senhor ele descerá como o seu povo como uma chuva seródia.
E aqui nós podemos ver que, através dessas passagens que nós estamos lendo, nós podemos ter certeza e esperança da volta do nosso Senhor. E nós também podemos ter conhecimento e revelação, porque o Senhor, Ele nos dá a conhecer sobre a sua vinda, que é certa. E também o chegar de um novo dia traz luz. Então, da mesma forma, a palavra do Senhor, ela trará luz para cada um de nós. Trará conhecimento e revelação. Então, a necessidade desse aprofundamento no Senhor. E a chuva também, ela fala de um renovo. É o que nós precisamos a cada dia. Renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar as nossas forças e a nossa esperança no Senhor. Vamos ler agora Oséias 14. Um pouco à frente. Oséias 14, verso 1 e verso 2. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Aqui é uma mensagem que o Senhor, Ele traz para o povo de Israel. Mas nós podemos aplicar a nós, como se o Senhor estivesse falando com cada um de nós. E certamente o Senhor, Ele fala com cada um de nós. Aí Ele diz aqui que a nação de Israel está caída pelos pecados deles. Então o pecado, ele traz as suas consequências. Então é necessário haver o quê? Arrependimento e conversão. O tempo todo, irmãos. A ceia do Senhor, ela nos fala disso, de arrependimento e conversão. A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Coríntios, que nós não podemos tomar desses elementos de maneira indigna. Mas o que nos torna digno de participar dessa mesa, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos ter arrependimento e confissão de pecados, para que nós não venhamos trazer juízo sobre nós. Às vezes é preciso considerar, no meio do povo de Deus, às vezes há relações sexuais ilícitas, certamente o Senhor, Ele julgará todas essas questões. Filhos que não obedecem a seus pais, é algo sério que precisa ser considerado. Esposos que não amam a sua esposa como Cristo ama a igreja, são pontos que precisam ser considerados. São irmãos que semeiam contendas no meio do povo de Deus, é preciso ser considerado. É preciso haver arrependimento e confissão desses pecados. Às vezes, pessoas que estão envolvidas com pornografia, são pecados que precisam ser considerados urgentemente diante do Senhor. É necessário que haja arrependimento, conversão. E é nesse momento, irmãos, que o nosso Pai nos convida a participar dessa mesa. É que Ele nos dá essa exortação para correção. E aqui nos diz no final do versículo 2, que nós devemos aceitar o que é bom. Esse mundo, ele vai nos oferecer tudo o que não presta. Tudo o que é mal é o que esse mundo irá nos oferecer. Mas nós devemos, irmãos, aceitar o que é bom. O nosso Senhor é o que tem o melhor para cada um de nós. Esse mundo só oferecerá para nós coisas que não preencherá o nosso coração.
E esse mundo, ele vai infiltrando nas nossas vidas de uma maneira muito sutil. Tem a história do sapinho na panela. Eu acredito que a maioria dos irmãos conhecem essa historinha do sapinho. Pega um sapo, coloca ele numa panela com água fria e começa a colocar o fogo de maneira bem tranquila. O sapinho ele vai acostumando ali com a temperatura da água, vai acostumando com a temperatura da água, nada a ver, não tem problema. Esquentou um pouquinho, mas está tudo bem, nada a ver, não tem problema. E quando vê, o sapinho ele morre queimado. Agora podemos fazer uma outra comparação. Esquenta a água bastante, uma água bem quente, fervendo. Joga o sapinho nessa água. O que ele vai fazer? O que o sapinho vai fazer, irmãos? Ele vai pular fora. Irmãos, o que Satanás tem feito, o que o inimigo de Deus tem feito com o povo de Deus nos últimos dias é isso. Ele tem colocado as coisas tudo como normal, nada a ver, tudo pode. Isso não tem problema. Mas diante do nosso Senhor, irmãos, é preciso considerar. Será que é nada a ver mesmo? Se nós formos à luz da palavra, irmãos, muitas coisas que nós praticamos, nós vamos ser convencidos pelo Senhor que não está certo, que tem tudo a ver. E tem muitas coisas que nós deixamos de praticar. Se nós formos à luz da palavra, o Senhor vai falar, precisa corrigir isso. Isso precisa ser mudado. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a sutileza do nosso adversário. O adversário de Deus é o nosso adversário. Senão nós vamos morrer cozidos, como esse sapinho na panela. A palavra de Deus, irmãos, diz que nós devemos fugir de toda aparência do mal. Não é só do mal, não. Quando nós vemos que algo é mal, é aí que nós devemos correr mesmo. Mas tem coisas que têm aparência do mal e nós achamos nada a ver. Não, não tem problema. É nada a ver. E aí nós vamos, a cada dia, irmãos, a nossa vida vai sendo tragada. A nossa comunhão com o Senhor, ela vai sendo diluída. E nós vamos nos tornando cristãos superficiais, que não nos aprofundamos em conhecer ao Senhor. E aí nós vamos ficar aqui como o povo de Israel, caído por causa dos pecados. É preciso, irmãos, nós considerarmos a nossa vida diante da palavra do Senhor. Vamos ver agora Joel 2, um pouquinho à frente. Joel, capítulo 2, nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Ainda, irmãos, que a nossa condição seja de caídos por causa do pecado, nós podemos olhar para o nosso Senhor. Aí diz assim, no verso 12 do capítulo 2, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Ainda que nós estejamos caídos por causa do nosso pecado, nós podemos nos voltar para o Senhor. Nós devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração. Não uma conversão com hipocrisia, mas uma conversão sincera. É um arrependimento sincero diante do nosso Senhor. Aqui diz para nós rasgarmos o nosso coração diante do nosso Senhor. Se nós temos alguma dificuldade, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor. Ele é aquele que nos entende.
O Senhor Jesus, ele se coloca diante do Pai como nosso advogado. É aquele que nos defende. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas. Nós precisamos então, irmãos, ir diante do Senhor e rasgar o nosso coração. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, eu preciso de uma ajuda nessa área. Será que o Senhor ele não ouvirá a nossa oração? Se nós verdadeiramente rasgarmos o nosso coração diante do nosso Deus, se nós nos convertermos de todo o nosso coração, certamente Ele endireitará os nossos caminhos. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e compassivo. Ele vai se compadecer de cada um de nós. E aqui diz que o nosso Deus, Ele é grande em benignidade. O nosso Deus, Ele é bom. Só o nosso Senhor é bom. Mas também, irmãos, o nosso Senhor, Ele é justo. Ele é um justo juiz. Ele é amor e Ele é justiça. E Ele vai equilibrar muito bem essa balança do seu amor e da sua justiça. Então, irmãos, diante da ceia do Senhor, que nós possamos fazer como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações, para que possamos andar de modo agradável ao nosso Senhor. Que nós possamos ter um viver que glorifica a Deus. Há um grande testemunho, irmãos, que nós precisamos dar diante desse mundo. E que nós sejamos como esse sapinho, né? Que pula ali na água quente e ele vaza fora. Que nós não venhamos, irmãos, nos conformar com esse mundo, mas que nós venhamos renovar a nossa mente, conforme a orientação da palavra do Senhor. Que o nada a ver seja considerado diante do Senhor. Para todos nós, que nós possamos considerar diante do nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Tu és um Deus santo, santo, santo. E a ti, Senhor, convém a santidade, Senhor. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Que nesta manhã, Pai, que o sangue de Jesus, que responde a toda acusação de Satanás, venha sobre cada um de nós. Nós tomamos posse nesta manhã do poder, da eficácia do sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa as nossas iniquidades. Senhor, para que possamos nos levantar diante do Senhor e servir ao Senhor de modo que agrada a Ti. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, traga, Senhor, um arrependimento aos nossos corações, que promova em nós, Senhor, uma confissão de pecados. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que possamos rasgar os nossos corações diante do Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque assim como a alva, a vinda do Senhor é certa. Estamos aqui, Senhor, para fazer memória do Senhor, até que o Senhor venha. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo pão e te damos graças pelo cálice. Ó Pai querido, toda honra, toda glória ao Senhor. Amém, Senhor.